Então, pessoal, boa noite novamente. Estamos começando a 11ª aula do curso Excel Boss do Zero ao Avançado. Na última aula a gente viu sobre tabela dinâmica, que é uma ferramenta que está aqui no menu Inserir. Hoje a gente já vai pular de menu, a gente vai lá aprender sobre o menu Dados, que é um menu que nem tem muita gente que utiliza, mas quem sabe utilizar esse menu sabe a importância que ele tem, sabe as ferramentas que tem aqui dentro e a facilidade que ela transforma o nosso uso do Excel, a facilidade que ela traz para a gente no dia a dia, na rotina, no trabalho que precisa ser entregue mais rápido. Então esse menuzinho ele tem ferramentas aqui que são incríveis e que pouca gente sabe utilizar, e as pessoas que sabem utilizar às vezes não utilizam nem da maneira correta. Então hoje eu trouxe aqui duas guias, acredito que essa é a primeira aula onde a gente vai utilizar duas guias, porque dentro desse menu dados eu vou ensinar duas coisas que são basicamente meio que totalmente diferentes, levam um mesmo objetivo, eles têm uma conexão entre si, mas eu preciso das duas guias para ensinar de uma maneira mais clara. Então nessa primeira guia a gente vai aprender mais sobre o menu dados e sobre o filtro aqui, que é classificar e filtrar. Na outra a gente vai aprender mais sobre listas, que são duas coisas ali diferentes. Parecem ser iguais, mas são diferentes. Nessa aula a gente vai aprender coisas que são mínimas, detalhes pequenos, mas que fazem grande diferença, tanto na eficácia do uso dessa ferramenta, quanto para um serviço, para um trabalho, para conseguir realizar o serviço muito mais rápido. Então essas ferramentas elas são detalhes, mas que fazem uma diferença gigantesca. Então vamos lá para a nossa aula. Eu trouxe aqui nessa primeira guia, que aqui está chamada como guia dados, eu trouxe aquela tabela que a gente utilizou para a tabela dinâmica, que é uma tabela basicamente de controle ali de RH, onde tem o nome do colaborador, o turno que ele trabalha, o cargo que ele exerce, o setor, o local e o salário. E aqui no nosso menu dados tem algumas coisas que a gente quase não utiliza. O usuário que ele utiliza o Excel, mesmo que seja avançado, ele não utiliza obter dados externos, porque esses dados externos aqui é para um trabalho onde no seu próprio serviço ele já te disponibiliza da onde que você vai buscar esses dados. Se você vai usar uma planilha para buscar esses dados de uma fonte da web ou de um pacote de Word Access, que são ferramentas que já trazem as informações aqui para dentro. Só que aí qual que é a jogada desse obter dados externos? O próprio nome já fala. Você vai pegar dados que estão em outro lugar e vai jogar para dentro da sua guia do Excel. E aí você vai pegar dados, por exemplo, para o usuário comum, vamos chamar a gente de usuário comum, que é um usuário que usa para um serviço, para uma rotina, usa para fazer um trabalho, usa para fazer um controle financeiro. Para a gente que é usuário comum, a gente entende o Excel do básico ao avançado, mas em quase nenhuma situação a gente vai precisar obter dados de fontes externas. Em quais casos a gente precisa disso? Eu estou numa empresa onde a empresa ela trabalha com um sistema, um CRM, um sistema externo, um sistema que está rodando na web, no Google, está rodando no navegador, e eu preciso, todo final do dia, eu preciso puxar o relatório lá daquele sistema, daquele site, para minha planilha, e aqui eu vou precisar modificar ele para mim fazer um consolidado de informações que lá não entrega, e eu preciso aqui no Excel deixar bem bonitinho com a informação já mastigada. Então eu vou lá e busco da web, eu clico lá, utilizo qual que é o link, clico em importar, e eu consigo importar essas informações para cá. Ó. Percebe que aqui aparece até o endereço web. Mas se eu pegar agora eu mesmo e importar uma informação aqui para mim, não vai fazer sentido, porque eu não estou querendo buscar nada no endereço da web, no navegador. Então, isso aqui a gente quase não vai utilizar, mas para vocês entenderem como que funciona. Aqui em atualizar tudo, eu vou atualizar quais são as conexões que eu tenho, por exemplo, se eu estou buscando de uma conexão do meu site lá web e eu quero atualizar as informações, eu clico em atualizar tudo e as informações ela vai atualizar, vai ficar meio que ao vivo. O que está acontecendo lá no meu site vai acontecer aqui nos dados que eu estou buscando. Aqui são as conexões que eu tenho, como aqui eu não tenho nenhuma. Então essa parte aqui, pessoal, essa primeira parte do menu dados, pode ficar tranquilo que vocês, não vou dizer nunca, né, mas quase vocês não vão utilizar essa parte, esse menu. E aqui tem a parte que vocês mais vão utilizar, que são os três grupos, que é classificar e filtrar. Filtro, a gente já viu sobre filtro em aulas passadas, a gente já entendeu o que é o filtro,
como que eu consigo fazer um filtro por cor, como que eu consigo fazer um filtro de texto, é igual, é diferente, começa com, como que eu consigo classificar o meu filtro de A a Z, eu posso realizar aqui um filtro mais detalhado. Então o filtro a gente já viu. Só lembrando, Glenn, eu não quero selecionar o filtro ali em cima, eu quero selecionar ele com a tecla de atalho. Como que eu faço? Aperta a tecla Alt, e ali ela já dá as informações. Aperta a tecla C, que vai para o menu início. Aperto a tecla S, que vai para o classificar e filtrar. E aperto a tecla F, que vai fazer o filtro. E aqui eu acabei de remover o filtro usando apenas o teclado. Lembrando que, dica novamente para vocês, vocês que querem otimizar tempo, que querem utilizar o Excel de uma maneira mais prática, é bem mais fácil vocês utilizarem as teclas de atalho do teclado do que ficar o tempo todo utilizando só o mouse. Então, por exemplo, se for para mim usar o mouse para filtrar, eu tenho que tirar minha mão do teclado, ir até o mouse, carregar o mouse até ali, selecionar aqui o cabeçalho, ir no filtro, clicar em filtro. Não é difícil, mas se eu faço isso na tecla no teclado, é muito mais fácil. Aí, eu aperto Alt, C, S, F e eu já consigo fazer o filtro. Então, treinem esse filtro. Toda vez que vocês apertarem Alt, vai aparecer cada tecla de atalho correspondente a cada botão. Por exemplo, no pacote Office, no botão Office, se eu apertar A, ele vai abrir. E aqui, a hora que eu abro ele, tem outras letras que é para acontecer outras funções. Se eu apertar Alt de novo, por exemplo, eu quero ir para o menu Dados, eu apertar S, eu vou para o menu Dados. Se eu apertar o ponto, eu vou realizar um filtro avançado. Então eu já começo a entender como que funcionam as teclas de atalho do teclado. Então, como é que eu vou aprender essas teclas de atalho do teclado, Glênio? Só praticando. Apertou Alt, só você olhar que você vai ter a informação. J é filtro, V é classificar, P é conexões existentes, U é conexões, S é o menu dados, não, U é fórmulas, P é layout página, Y inserir, C é o início. Então, se você aperta C no teclado, vai lá para o início. Aqui no início tem algumas outras funções do teclado. Se eu apertar 1, vai deixar a minha célula que está selecionada ali, ó, negrito. Pronto, ficou em negrito. Pra vocês começarem a praticar esses atalhos aí pelo teclado. Mas hoje não é sobre isso a nossa aula. Hoje a nossa aula é sobre filtro avançado, sobre classificação, sobre ferramentas de dados e estrutura de tópicos. Estrutura de tópicos é bem tranquilo. Então a gente vai falar mais sobre classificar e filtrar e ferramentas de dados. Então vamos lá. No classificar, como a gente já viu, vou selecionar toda a minha tabela, Ctrl T. Quando eu clico aqui em classificar, isso a gente já viu em outras aulas, mas vamos só rever um pouquinho. Esse classificar que ele vai fazer uma classificação ou de A a Z, ou do maior para o menor, ou de uma cor para outra, ou de um ícone para outro, e ele vai fazer uma classificação por prioridade. Qual que é a primeira prioridade? É a primeira classificação. Qual que é a segunda prioridade? Só eu adicionar, é a segunda classificação. E aí, como eu falei com vocês, no Excel ele é muito didático, então tudo que acontece nele você precisa tentar ler o que está acontecendo e falar em voz alta para você entender. Aqui na classificação não é diferente. Aqui eu posso adicionar um outro nível de classificação, eu posso excluir o nível, eu posso copiar o nível e recriar o mesmo nível ali embaixo. Aqui o que ele está fazendo? Ele está falando que eu vou classificar por uma das colunas, eu posso classificar por nome, de A a Z, e depois que eu classificar por nome de A a Z, tá aqui ó, e depois que eu classificar do nome de A a Z, na coluna nome, as informações de A a Z, eu vou realizar uma nova classificação. E aí eu posso colocar que eu quero classificar por setor. E nesse setor eu quero também de A a Z. Eu quero que fique o setor operação, operação de A a Z. Mas lembra que quando eu clicar em OK, a primeira prioridade vai ser o nome. Então os nomes aqui vão estar de A a Z e os setores eles vão tentar estar de A a Z. Só que como o nome é prioridade, pode ser que vai ter alguém que é do setor RH e que começa com A, por exemplo, aqui o Adailton, que ele vai estar aqui no topo da lista. E pode ter uma pessoa que começa com A também trabalhando no marketing. E aí ó, o setor, ele não vai estar certinho, não vai estar operação, 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 RH, RH. Vai estar operação, marketing, RH, de acordo com a lista, com a primeira prioridade que eu dei na classificação, que é o nome. Então cliquei em OK, aí eu tenho ó, Adailton, Alex, Alisson, Amanda, Antônia, Beatriz, aí está em ordem alfabética. Aqui no setor, que foi o que a gente colocou também, eu tenho as informações meio que em ordem alfabética. Só que por que aqui está todo bugado? Por exemplo, ó, vamos caçar Adailton.
Iradael trabalha no RH, Alex no financeiro. Por quê? Porque aqui ele está colocando em ordem alfabética. Então a prioridade primeiro é essa. E essa prioridade ela acaba descartando o que vai acontecer aqui na coluna setor. Então se eu clicar aqui e for para fazer uma classificação personalizada novamente, pelas teclas de atalho que eu fiz isso aqui, e eu tirar aqui em setor e agora eu colocar turno, o nome, e eu colocar turno de A a Z, e o setor eu colocar, e o de baixo aqui, depois que ele classificar de A a Z o turno, que vai ficar manhã, tarde integral, ou vice-versa, e ele for fazer a segunda classificação, eu colocar cargo atual, um exemplo, aí vocês vão perceber, ó, integral, manhã, turno tarde. Eu fiz uma classificação personalizada. Primeira prioridade, turno. Segunda prioridade, setor. E aí o que está acontecendo na questão do setor aqui? Do cargo, na verdade, né? Que eu coloquei depois. Olha, ó, quem é integral já vem analista financeiro em ordem alfabética. Todo mundo aqui é integral. Vou até colorir para vocês verem. Vou colorir de amarelo. Vai ficar bem destaque. Todo mundo aqui é integral. Então todo mundo já está filtrado na primeira prioridade. No cargo atual, as pessoas também estão filtradas. Poderia ter aqui, ó, integral, e aqui o segundo, a Thaís, poderia ser o Alisson. Por que o Alisson não está no lugar da Thaís? Porque na minha segunda classificação, eu adicionei uma prioridade de classificar de A a Z o cargo atual. E aí ele classificou analista financeiro, auxiliar de TI, auxiliar financeiro, coordenador de marketing, coordenador de TI. Isso aqui está em ordem alfabética. E aqui no turno manhã, da mesma maneira. Percebe que a primeira prioridade é o integral, e aqui, ó, o coordenador de TI, o A aqui de analista de TI, ele vem na frente de coordenador de TI, em ordem alfabética. Por que ele não está na frente? Porque a primeira prioridade é o turno. E aí, no turno manhã, eu vou ter uma própria classificação de A a Z do cargo atual. Turno manhã, analista de TI, supervisor de vendas, vendedor. E aqui está prioridade, e aqui a segunda classificação de prioridade, de A a Z. E no turno tarde da mesma maneira, analista de marketing, auxiliar de RH, e começa aqui do A a Z, e aqui já está classificado. Entendeu? Então a classificação especial, ela é utilizada para isso. Você pode adicionar diversos níveis, só que isso a gente já viu antes, eu não vou entrar tanto no detalhe, porque nas aulas passadas vocês já entenderam como que ela funciona. Vou dar um Ctrl Z aqui. Então unidades a gente tem essa opção de classificar, ela tem também aqui no início, ó, classificar e filtrar. E a gente tem a opção de filtro. Na opção de filtro eu também não vou entrar no detalhe porque a gente já viu, mas eu posso aqui já tá, o filtro já está selecionado. Eu posso ir em filtro por cor. Posso colocar só quem é o azul, então vai filtrar aqui, ó, só o azulzinho em setor. Eu posso ir aqui no cargo atual, filtro por cor, colocar só o azul também. E aí vai ficar tudo bonitinho, tudo azulzinho. Eu posso filtrar por texto, é igual a texto, contém tal texto. Eu posso fazer esse filtro. Por exemplo, aqui contém... Vou filtrar o turno, por exemplo. Contém integral. Se eu der um OK, ele vai filtrar para mim e filtrar somente o integral. Então, filtro basicamente vai ajudar vocês a utilizar muita coisa aí dentro da planilha, dentro do Excel, para vocês conseguirem visualizar a informação melhor. E isso a gente já viu. Agora, o que a gente vai aprender de novo aqui nessa aula? A gente vai aprender a mexer com filtro avançado. Filtro avançado, pessoal, é um filtro que quase ninguém tem esse conhecimento, quase ninguém utiliza, e que se você souber utilizar da maneira correta, ela facilita a vida em muito. Então vamos lá. Para mim ativar o filtro avançado, eu vou aqui em dados, eu vou em filtro avançado. No filtro avançado ele aparece essa janelinha para mim, que são as opções do filtro avançado. Aqui tem a ação, que é filtrar a lista no local. O que isso significa? Que o filtro vai realizar aqui na minha tabela, no mesmo lugar que a minha tabela está, e tem copiar para outro local. O que significa? Que eu vou poder jogar o filtro, eu vou deixar essa tabela do jeito que ela está aqui, ó, da tabela do nome até lá embaixo do jeito que ela está, e eu vou filtrar somente as informações que eu quero em um outro local que eu escolher. Eu posso filtrar aqui do lado, eu posso filtrar embaixo, eu posso colocar no outro local que eu escolher. Vamos deixar aqui na primeira opção, que é filtrar na lista local, que eu quero que aconteça o filtro aqui, para vocês terem um visual. Intervalo da lista. O que é esse intervalo da lista? É a informação, é a tabela que você vai selecionar, onde estão as informações que você quer filtrar. Então é toda a tabela que você quer adicionar o filtro. Então qual que é o intervalo da minha lista? Toda a minha tabela. Se não tiver selecionado, vamos apagar? Digamos que não está selecionado, eu clico aqui
e seleciono o intervalo dessa tabela. Pronto, acabei de selecionar o intervalo da tabela, é isso aqui que é o intervalo da lista, é a tabela que eu quero realizar o filtro. Intervalo de critérios, agora é um ponto-chave. Lembra que quando eu adiciono o filtro normal, que é um filtro mais básico, ele já aparece aqui no cabeçalho? Esse filtro aqui avançado não, esse filtro avançado eu vou ter que colocar quais são os critérios. Então vamos adicionar aqui, ó, que o critério meu, ele está na coluna J, K e L, um exemplo. Não tem nada ali, ainda não coloquei os critérios, mas já estou selecionando o campo. E aqui eu tenho a opção embaixo de copiar para, está bloqueado, por que está bloqueado? Porque eu já estou colocando que vai filtrar nessa tabela. Se eu clicasse aqui em copiar para, eu poderia escolher que eu quero copiar as informações que eu vou filtrar do lado da tabela. Não quero que ele seja filtrado aqui na mesma tabela que eu estou utilizando. Eu quero que ela seja, que as informações venham para o lado. Mas não é isso que eu quero agora, eu vou deixar em filtrar no mesmo local que está a minha tabela, que está a minha lista. Aqui em somente registros exclusivos, significa o quê? Tem algumas tabelas, pessoal, que ela tem valores duplicados. O que são esses valores duplicados? Valores duplicados é a tabela, ela inicia, por exemplo, ali na coluna A e termina na coluna H. Para a informação ela ser duplicada, para a informação ela não ser exclusiva, todas as informações de cada coluna tem que estar idêntica. Então, a linha 7 ela tem que ser idêntica à linha 8. Tanto o local, quanto o salário, quanto o setor, quanto o nome do colaborador, quanto o cargo que ele exerce, quanto o setor que ele trabalha, tudo tem que ser igual. E aí você vai ter uma linha duplicada. Você vai ter duas linhas com a mesma informação, com a informação idêntica. Então, se eu selecionar aqui essa opção de somente registros exclusivos, automaticamente ele já vai excluir, ele já vai desmarcar essa linha que está duplicada, que entrega a informação igual, igual nas duas linhas. Mas isso não está acontecendo aqui na tabela, porque cada um ali é um vendedor, então eu não vou precisar marcar. Então, se eu clicar em OK, por que não aconteceu nada, não filtrou nada? Porque aqui na coluna JKL, que eu tinha selecionado, foi esse intervalo aqui, ó, vou até pintar de amarelo. Esse intervalo que eu selecionei para ser o critério, eu não coloquei nada nele ainda. Mas vamos começar a colocar. Como que funciona esse filtro avançado? Eu não vou filtrar direto aqui da tabela. Eu vou buscar as informações, os critérios de filtro de um outro lugar. E esse outro lugar eu já selecionei, que é a coluna JKL, até a linha 2, linha 1 e linha 2. E agora eu vou colocar quais são os critérios. Eu quero que filtre critérios de acordo com o cargo, o setor e o local. Pronto. Aqui são os cabeçalhos dos meus critérios. E agora, eu vou colocar as informações que eu quero que realize o filtro, que é a operação, home office aqui no local, no setor, operação, e no cargo, eu quero que filtre somente supervisor de vendas. Então, eu coloquei 3 critérios, e agora a gente vai realizar o filtro avançado novamente. Eu posso pré-selecionar já a tabela minha, e lá em dados, filtro avançado, ela já está aqui selecionada. Eu coloquei agora o intervalo do critério, vamos ver? Já está ali o intervalo do critério. Quando eu clicar agora em OK, ele vai realizar o filtro para mim. Ó, para vocês verem. Aqui está o critério do filtro avançado, que eu só quero que filtre quem for supervisor de vendas, na operação e no local home office. E aí o que ele fez? Ele me trouxe Joana Beatriz, que ela é uma supervisora de vendas, ela trabalha no setor operação, ela trabalha no local home office, que corresponde a todos os critérios que eu coloquei ali. Se eu apagar, ali não vai acontecer nada agora com o meu filtro. Por quê? Porque o filtro, ele não está acontecendo automaticamente. Ele é um filtro avançado. Eu dou o critério e ele acontece. Esse filtro, pessoal, vocês vão utilizar para conseguir pegar uma informação e já usar essa informação para alguma coisa. Vocês não vão conseguir ficar dinâmico ali mexendo na informação. E agora, Glênio, como é que eu faço para voltar àquela tabela que estava? Eu vou clicar aqui e vou limpar o filtro avançado. Pronto. E aí ele já voltou ao normal. E aqui vocês percebem que esse filtro avançado eu posso utilizar de diversas maneiras. Por exemplo, aqui eu só coloquei essa linha de critério. Somente essa linha de critério aqui, supervisor, home office. Se eu apagar o setor que eu já apaguei, deixar só supervisor de vendas e home office, e colocar agora o filtro avançado novamente, o filtro avançado aqui, ó, ele já vai estar, vou selecionar aqui e colocar o filtro avançado, ele já seleciona a tabela, todo o intervalo da tabela, aqui no critério ele já está selecionado e eu só vou dar um OK.
E aí ele trouxe Joana Beatriz novamente, porque Joana é a única pessoa que trabalha no turno manhã e que é supervisora. Se agora eu apago aqui e que trabalha no local home office. Agora se eu troco aqui e coloco no local presencial e aqui no avançado eu refaço esse filtro, ele já altera. E aí agora ele já me trouxe Paulo e Amanda, que é local presencial e está correspondendo ao filtro. Então como é que eu faço para ficar alterando o filtro? Eu seleciono a tabela, vou em avançado e a hora que eu tiver ainda aqui em avançado, eu preciso antes ter mudado os meus critérios. Agora eu não quero mais que seja supervisor de vendas, agora eu quero que seja vendedor. Então eu quero que filtre vendedor. Então eu seleciono a tabela, vou em filtro avançado, dou um OK e agora ele já me trouxe vendedor. E eu posso usar essa informação para qualquer coisa que eu quiser. Eu posso pegar, copiar ela, colar ali. Eu posso usar ela como uma tabela. Ela não tem nada mostrando aqui que ela está sendo filtrada, ó. São informações normais. Mas o filtro avançado é isso. Eu utilizo em um outro local o critério e consigo filtrar a minha tabela. E a tabela ela continua com um visual bacana. Ela não tem aquelas setinhas para me selecionar. Ela continua tendo um visual bacana. Vamos limpar esse filtro aqui agora e vamos entender de uma maneira mais bacana agora. O que eu posso ainda utilizar? Além de vendedor e presencial, eu vou crescer os meus critérios. Vou descer mais uma linha de critério. Aqui está vendedor e presencial local. Aqui embaixo eu quero que filtre gerente de RH, que eu acredito que só tenha um. Gerente de RH. Aqui no setor, acho que eu vou colocar marketing. Vamos colocar um marketing. Então agora, pessoal, eu vou adicionar o filtro avançado novamente. Eu posso pré-selecionar a tabela, lembrando, eu posso clicar em qualquer local dessa tabela minha aqui e só clicar em avançado, que automaticamente ele já vai selecionar o intervalo que é para ser filtrado e aqui é o critério. De onde que está sendo esse critério? Tá vendo que ele estava puxando só até embaixo? Agora eu vou crescer os critérios. Agora eu selecionei da coluna JL até a L e da linha 1 até a linha 3. E aí, a hora que eu clicar em OK, ele vai filtrar todos esses setores. Ele vai filtrar no primeiro critério, ele vai filtrar quem é vendedor e quem é presencial. Então todo mundo que for vendedor e for presencial, ele vai fazer o filtro. E aqui ele vai realizar um filtro do gerente do RH. E agora a gente precisa... Deixa eu só alterar aqui no nosso filtro avançado. Já está puxando OK. Vou apagar um aqui que é o marketing, que ele não consegue puxar. Por que ele não puxou o gerente de RH? Porque o gerente de RH ele não trabalha no setor marketing. E aqui eu estava dando 3 critérios para o filtro. Quando o critério está aqui em linha, são 3 critérios. Como eu apaguei o setor, o que ele está avaliando? Ele está avaliando vendedor, setor pode ser qualquer um, e local ele vai avaliar presencial. Como eu coloquei aqui para avaliar gerente de RH, setor, eu coloquei marketing, a hora que ele começou a buscar lá, ele começou a realizar o filtro, ele falou bem assim, opa, não, tá errado. Eu já achei o gerente de RH, só que ele quer que seja um gerente de RH que trabalha no marketing? Como que o gerente de RH vai trabalhar no marketing? Então eu não vou trazer essa informação para ele. Aí quando eu clico em filtro avançado, dou mais um OK, aí ele já me traz agora o gerente de RH. Por que ele me trouxe o gerente de RH? Porque ele está correspondendo aos critérios que eu coloquei ali em cima, no filtro avançado. Ele está correspondendo, o setor eu não coloquei, para mim puxar o gerente de RH eu deveria colocar o setor RH, e o local eu deixei presencial. Se eu altero esse local e coloco home office, e eu realizo o filtro avançado novamente, ele já some com o RH daqui, o gerente de RH, porque eu não tenho nenhum gerente de RH que trabalha no home office. E da mesma forma aqui na operação, vamos ver se a gente tem alguma pessoa que trabalha home office como vendedor. E vamos colocar o gerente de RH para aparecer novamente. Agora eu vou apagar aqui o presencial, agora eu quero o setor, RH. Vamos colocar o gerente de RH para aparecer novamente. Mudei os meus critérios aqui. Eu venho aqui, na minha tabela, clico em avançado novamente. Dei um OK, já está selecionada a tabela, já está selecionado o intervalo do critério ó, que eu estou utilizando. E eu vou clicar em OK. E aí ele só me trouxe o gerente de RH. Por que ele só me trouxe o gerente de RH? Porque eu não tenho nenhum vendedor nessa tabela que trabalha no home office. Entendeu? Ó, pra vocês verem o filtro avançado, como ele pode ser utilizado de maneiras muito complexas, de maneiras que vão te ajudar a fazer uma coisa bem rápida. Vamos aprender uma coisa mais bacana ainda no filtro avançado? Eu vou limpar. Vamos limpar o filtro nosso avançado. Pronto, voltou ao normal. O critério continua ali.
A tabela continua aqui sem tirar e nem pôr. Agora eu vou realizar um filtro avançado e ao invés de eu filtrar nessa tabela, eu vou copiar ela em outro local. Então, o intervalo da lista continua sendo a tabela, tá ok? O intervalo do critério continua sendo da coluna J até a coluna L e da linha 1 até a linha 3. O que é um critério para filtro? É tudo isso aqui que eu estou selecionando. Então, a linha 1, a linha 2, na verdade, né, só vai filtrar se todos esses critérios aqui forem verdadeiros. Se eu colocar vendedor e colocar home office, não vai achar ninguém. Se eu colocar vendedor e colocar RH, não vai achar ninguém. Não tem vendedor no RH, então vai dar erro. Tanto e da mesma forma na linha 3. Então tá certo os meus critérios, agora eu selecionar onde eu vou copiar. Eu vou selecionar só aqui do lado. Então eu quero que, entenda o que eu estou falando. Eu quero fazer o filtro dessa tabela aqui, utilizando as informações dessa tabela, utilizando esses critérios que eu estou colocando aqui manualmente. Só que essa tabela aqui eu quero que ela continue igual. Só que aqui na onde eu estou selecionando agora, eu quero que copie as informações dessa tabela e jogue aqui somente as informações já filtradas. Então vamos ver o que vai acontecer quando eu clicar em OK. Pronto. Observe, a minha tabela ela continua idêntica aqui, só que eu consegui filtrar e trazer para cá o nome de Rodrigo Maciel, que é o gerente de RH. Por que isso aconteceu? Porque eu não tenho nenhum vendedor presencial, nenhum vendedor home office. Se eu clicar novamente, avançado e refazer, aí agora eu já consigo. Por que aqui não está mostrando em outro local? Vamos clicar em avançado, porque está em filtrar na lista no local. Eu quero que copia para outro local. Clique em OK, pronto. Aí já me trouxe aqui para o outro local. Vamos limpar e refazer para ficar bem bacaninha. Avançado, vou apagar aqui, né, para não ficar confuso. Vamos deixar sem preenchimento, sem preenchimento. Então vou realizar o filtro avançado novamente. Nesse filtro avançado eu quero copiar para outro local. A hora que eu for copiar para outro local, eu quero que o local seja aqui. Aqui é a primeira célula que eu quero que comece a colocar as informações. E aí eu quero que traga todas as pessoas que são vendedores e que trabalham no local presencial. O setor pode ser qualquer um. E eu quero que traga também o gerente de RH, que trabalha no setor do RH, obviamente. E pode ser o local qualquer um, home office ou presencial. Quando eu clicar em OK, ele já me trouxe as informações. Então essa tabela ela continua intacta, sem mexer nem pôr. E aqui eu tenho as informações. Aí eu posso pegar essa informação e usar ela e mandar para o meu chefe. Eu posso pegar essa informação e mandar para alguém. Então vamos mudar. Agora eu não quero mais vendedor, eu quero que filtre. Deixa eu pensar. Eu quero que filtre, vamos caçar um cargo aqui. Analista de marketing, no primeiro critério. No segundo critério, eu quero que filtre. Eu não quero mais cargo no segundo critério. Eu só quero que traga para mim quem é do setor do RH. Então eu quero analista de marketing que é presencial e eu quero o setor do RH. Filtro avançado. Lembra que toda vez que você clicar no filtro avançado, ele vai vir aqui para filtrar no mesmo local da tabela. Eu não quero isso, eu quero que ele copie em outro local. O local já está selecionado, o critério já está selecionado e o intervalo da lista também já está selecionado. Quando eu clicar em OK, ele já vai gerar aqui para mim essa tabelinha. Vamos crescer aqui as colunas. Então, ó, o que ele trouxe para mim? Analista de marketing presencial. Eu tenho analista de marketing presencial? Vamos caçar? Tenho aqui, analista de marketing presencial. E o que ele trouxe para mim também? Todos os cargos, todas as pessoas que trabalham no RH. Porque o único filtro que eu coloquei foi RH. Então aqui, ó, todo mundo que trabalha no RH. Vamos conferir se eu tenho somente essas pessoas trabalhando no RH? Somente 4 pessoas na minha tabela? Pronto, só tenho 4 pessoas na minha tabela que trabalham no RH. Então, ó, pra vocês verem como o filtro avançado a gente pode utilizar ele de maneiras bem bacanas, de maneiras bem atrativas. Então hoje o filtro avançado é basicamente isso, não tem muito para onde correr, usem bastante para praticar, coloquem aqui, a gente vai ter a provinha para vocês treinarem isso. E agora a gente vai passar para a outra parte, que é a ferramenta de dados. Nessa ferramenta de dados a gente tem alguns tópicos que são bem fáceis de mexer. Aqui eu tenho um texto para coluna, ele transforma um texto, basicamente ele quebra o texto e transforma ele em 2, aqui eu posso modificar ele. Por exemplo, eu selecionei a célula Alisson Bernardo. Eu posso colocar delimitado, posso colocar largura fixa. Então, caracteres como vírgula, tabulações separam cada campo. Campos são alinhados em colunas em espaço entre cada campo. Então, eu vou clicar em avançar aqui, ó. Tá, Alisson, linha 31. Quando eu clicar em avançar, eu posso separar o Alisson Bernardo Ribeiro em cada coluna.
Então eu vou criar cada um aqui, Alisson. Ó, eu posso até modificar, posso colocar aqui a linha. Isso aqui vocês pouco vão utilizar, mas só para vocês entenderem como funciona. Eu posso modificar. Estou dividindo o nome de uma pessoa só que está numa única célula em 3. Clique em avançar. Aqui, ó, tá Alisson, Bernardo, Ribeiro. E eu vou modificando. Eu estou colocando em geral, eu posso colocar em texto. Aqui data, esse aqui é só o formato dos dados de cada coluna. Aqui o destino. Eu não quero que seja esse destino, eu posso modificar, posso colocar o destino ali, que seja outro destino. Quando eu clicar em concluir, olha o que ele aconteceu. Alisson em uma coluna, Bernardo em outra coluna, Ribeiro em outra coluna. Então é basicamente para isso que serve o texto para colunas. Não tem muita dor de cabeça. Você vai pegar ele aqui, vai clicar em texto para coluna. Delimitado ou largura fixa, você escolhe o que for melhor para você. Aqui em delimitado, você vai poder tirar vírgula, ponto, espaço. Você vai poder separar de acordo com isso, ou deixar um espaço só. Quero que separa por espaço. Pronto. Alisson, espaço, Bernardo, espaço. Separou por espaço. Se eu clicar em avançar, separou ele já em 3 blocos. Se eu clicar no destino aqui, e eu quero que o destino agora seja aqui na linha 35, eu seleciono, dou um OK e ele traz lá, Alisson Bernardo Ribeiro. Um nome só que está em uma única célula, eu consigo dividi-la em 3 células, em 3 colunas. Beleza? Isso vocês pouco vão utilizar, mas se caso precisarem utilizar, vocês já têm o conhecimento. Para que serve o texto para colunas? É para pegar um texto e quebrar ele em outras colunas, e quebrar ele em mais de uma coluna. Se eu tenho um texto gigantesco aqui, ó, por exemplo, dentro dessa célula aqui, eu tenho um texto, um tanto de G, espaço, G, espaço, G, espaço, G, um texto aí, digamos que está falando alguma coisa importante aqui, não é só G não, pessoal, está falando alguma coisa importante. Eu seleciono ele, vou em texto para coluna, posso ir em delimitado só para poder utilizar o espaço, clique em avançar, vou selecionar agora aqui embaixo onde que eu quero que esteja esse texto. Vou dar um concluir e aí eu tenho o GGG aqui, tenho o GGG aqui, aqui, aqui e aqui. Eu não tenho só em uma única célula. Eu tenho ele já quebrado em colunas. Isso é muito raro vocês utilizarem, mas se caso precisar utilizar, vocês já sabem como que utiliza. O texto para coluna é para você pegar um texto que está numa única célula e dividir ele em mais de uma célula. Pode ser por parâmetro de espaço, vírgula, ponto, que você achar viável no momento de acordo com o texto que você está pegando. Remover duplicatas. Para que serve esse remover duplicatas? Para isso acontecer, eu vou ter que precisar explicar a vocês novamente aquilo ali. Ó. Vamos pegar o Alisson Bernardo novamente de exemplo. Vou jogar o Alisson aqui embaixo. Você concorda comigo que a linha 31 e a linha 32 é a mesma informação? É o mesmo colaborador, mesmo turno, mesmo cargo, mesmo setor, mesmo local e o mesmo salário? Então isso aqui, ele está duplicado. Ele está se repetindo. Então eu não quero que tenha esse Alisson Bernardo aqui. Eu vou selecionar minha tabela, vou em dados e vou clicar em remover duplicatas. E ele vai me perguntar bem assim, para excluir valores duplicados, selecione uma ou mais colunas que contêm duplicatas. Eu posso selecionar todas elas ou eu posso selecionar apenas uma. Digamos que eu vou selecionar onde está duplicadas no nome. Deixa eu subir ali, nome. Quando eu clicar em OK, ele vai falar, ó, um valor duplicado encontrado e removido. Quando eu clicar em OK, cadê o Alisson aqui embaixo? Ele foi removido. Isso é quando vocês pegam uma tabela que tem informações repetidas, você não precisa ter aquela informação repetida, a tabela ela tinha que ter 100 linhas, mas na verdade ela está tendo 500 linhas, porque deu um bug na planilha, ou deu um bug na base de dados que repetiu aquela informação diversas vezes, e você quer removê-la, você pode selecionar toda a tabela, vir em remover duplicatas. Nessa remoção de duplicatas aqui, você pode deixar tudo selecionado, pode selecionar apenas uma, clicou em OK e ele vai falar, ó, a gente encontrou um valor que está duplicado e removemos ele. E esse valor duplicado é o Alisson lá embaixo. Se eu tivesse o Gabriel aqui embaixo também e o Alisson aqui embaixo novamente, ela iria encontrar 2 valores na tabela duplicados. Vamos remover? Tá tudo OK, selecionar todas. Anular todas as seleções é desmarcar, selecionar todas é marcar. Meu dados contém cabeçalhos, eu tenho que marcar para falar que meu dados contém cabeçalhos, que ali já mostra o nome, turno, cargo. Quando eu clico em OK, 2 valores duplicados foram removidos. Fechou. Agora eu vou deixar aqui, pessoal, esse valor duplicado para a gente voltar lá no filtro avançado, só para eu ensinar mais uma coisinha para vocês. Selecionei aqui, filtro avançado. Em filtro avançado eu tenho aqui somente registros exclusivos. O que é isso? É basicamente um remover duplicatas.
eu vou copiar ali em outro local, o que ele vai fazer? Ele vai remover tudo que for duplicado e não vai levar para o filtro ali. Nesse filtro agora, eu vou até cancelar, nesse filtro agora, eu vou deixar tudo em branco. Então eu quero que ele filtre qualquer coisa, eu quero que ele pegue qualquer coisa. Só para vocês entenderem, eu quero que, quando eu for em filtro avançado, somente registro exclusivo, vou copiar lá para o outro lado, eu quero que somente tire os dois nomes que está repetindo. Então vamos lá. Nessa coluna aqui, ó, tá repetindo Alisson 2 vezes e Gabriel 2 vezes. Nessa aqui, só tá repetindo Alisson 1 vez e Gabriel 1 vez. Pronto. Eu fiz um filtro avançado, onde eu consegui fazer uma remoção de duplicatas, e eu já, nessa aqui ela só tem 25, nessa aqui ela tem 27, porque eu adicionei 2 duplicatas a mais. Beleza? Isso é já para ensinar vocês. Lembrando que quando eu faço esse filtro aqui, eu não consigo dar um Ctrl Z. Eu tenho que apagar manualmente. Se eu der Ctrl Z, ele não vai. Ele não retorna ao estado atual. Ó. Vê que está bloqueado? Porque eu acabei de fazer um filtro avançado, ele não retorna. Então eu vou apagar aqui o Alisson e vou apagar o Gabriel, que está repetido. Isso aqui eu não preciso mais, a gente já aprendeu sobre isso. Então vou apagar e vou... Sem preenchimento, não é em borda não, sem borda mesmo, sem borda. Pronto. Então pessoal, isso é muito interessante, esse filtro avançado, usem bastante. E aqui agora a gente vai para uma coisa muito... Eu vou até pular esse aqui, porque esse aqui a gente vai aprender lá na outra guia. Validação de dados. Isso é muito importante. Então aqui em consolidar. O que é consolidar? Consolidar é quando eu vou consolidar uma referência, uma informação em um único lugar. Vocês também não vão utilizar isso. Eu posso clicar aqui em validação de dados, ele vai dar até um erro aqui, vai procurar uma referência, vai procurar algo que já está estabelecido para acontecer, então a gente quase não utiliza essa referência, esse consolidado de informações. Eu posso somar, contar números, média, eu posso utilizar aqui, ó, por exemplo, deixa eu fechar, aqui, ó, que é mais fácil. Consolidar, soma, referência, salário mensal, já coloquei ele aqui, linha superior, coluna, aí que eu já tenho todas as informações, que a referência de ele se sobrepõe à área de destino, tem que adicionar uma nova área de destino, deixa eu consolidar novamente, referência, tá ok, colocar só todas as referências que eu tenho aqui dentro, dados, bonitinho, linha superior, criar vínculos com dado de origem. Isso aqui, se eu selecionar ele aqui e criar vínculo de dado de origem, ele vai criar um vínculo de acordo com essas referências que eu tenho aqui. Então eu nem vou utilizar, nem vou colocar esse consolidar aqui para vocês, vocês pouco vão utilizar ele. É basicamente como se eu tivesse uma referência já dentro do Excel, onde eu vou lá e só busco ela para ela fazer uma função. Isso a gente não vai utilizar agora porque é basicamente a mesma coisa que a gente faz manualmente, com bem mais facilidade de fazer manualmente, a gente vai consolidar. Então não precisa. Teste de hipóteses é fazer um teste para ver se se as funções, se as fórmulas elas estão basicamente certas. Ó, célula de entrada de linha, célula de entrada de coluna. Isso aqui é onde ele vai fazer o teste de hipótese. Ele vai ver bem assim, não, isso aqui tá ok, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, tá. Se tá tudo certo, ele só vai passar um pente fino e vai me devolver. Gerenciador de cenários, é como se a gente fosse adicionar um cenário de soma, conta se, média se, mas também não vai utilizar isso aqui. E tabela de dados é o que a gente já utiliza. Ele vai fazer também um pente fino, fazer um teste de hipótese dentro da minha tabela de dados para ver se está tudo funcionando ok, se todas as fórmulas, formatos, tudo está tudo certinho. E a gente também não utiliza isso aqui bastante, porque a gente já cria a tabela corrigindo os erros. Então, ó, testa diversos valores para fórmulas na planilha, ele vê se a fórmula está ok, se está dando tudo certinho. E aqui a gente já pula esses dois, vocês não vão utilizar bastante, ele faz um agrupamento, esse aqui faz um teste de hipótese. A gente agora tem esse agrupar, desagrupar e o subtotal. O que é esse agrupar? O agrupar ele é feito tanto em linha quanto em coluna. Por exemplo, eu estou mexendo numa tabela e a tabela minha ela é do C até o 19 ali, até a letra U. E eu não quero toda hora ter que ficar ocultando, ó. Eu não quero toda hora ter que ficar fazendo isso, ocultando. E depois vindo aqui e exibindo. Ocultando e reexibindo, porque eu uso essa metade da planilha, mas depois eu tenho que usar aquela outra, e eu não quero ficar arrastando para lá. O que eu faço? Eu posso agrupar, por exemplo, eu quase não uso cargo atual e setor, então eu vou agrupar, eu seleciono a coluna e vou agrupar essas duas colunas. O que aconteceu? Eu selecionei as duas e cliquei em agrupar. Percebe que aqui em cima aparece opção 1 e opção 2, e aqui aparece uma barrinha preta, que essa barrinha preta ela está agrupando as colunas.
Você vê, ó, quando eu clico no menos, some a minha coluna E e F, que é a coluna de cargo e a coluna de setor. Se eu clicar aqui em 1 e 2, ela também faz a mesma coisa. Então percebe que eu não preciso ficar exibindo e ocultando ao mesmo tempo? Ó, pra você ver que interessante. E aí eu posso também desagrupar. Pronto. Ah, Glenn, eu quero agrupar tudo aqui e deixar só o nome da pessoa e o salário, que é a informação que eu mais utilizo. Eu venho, clico em agrupar, agrupar, e aqui eu clico no 1, ele só me traz o nome e o nome e o salário. Clico no I2, ele me traz o resto das informações. Ah, Glenn, eu quero agrupar mais uma coisa, quero agora o IJ, eu posso agrupar também. IJ aqui, eu vou agrupar e ele vai me dar outra ali, ó, 3. Observei, eu já tenho mais de um tópico. Quando eu clico na opção 1, ele só dá nome, salário mensal. Quando eu clico na opção 3, ele dá tudo ali, nome, salário mensal, até o IJ e o IUJ. Quando eu clico na opção 2, ele me entrega tudo, menos o IUJ, que está agrupado. E aí, vamos remover, vamos desagrupar tudo. Para desagrupar tudo, eu tenho que selecionar tudo que está agrupado e desagrupar, beleza? E eu posso fazer isso da mesma forma na linha. É que eu quero agrupar, eu quero que mostre somente, eu quero que do 10 até o 15, eu não quero a informação, eu não quero ver a informação, eu não quero ficar tendo que ocultar. Eu vou e agrupo. Pronto. Agora ele aparece aqui. Quando eu clico aqui, ele some aquelas informações, ele oculta, na verdade, a linha e reexibe. Oculta e reexibe. Oculta e reexibe. Isso é bem fácil, é bem simples, caso vocês precisem utilizar aí para facilitar o uso de vocês em alguma tabela, em alguma planilha, vocês usam esse agrupar e esse desagrupar. Aqui no subtotal a gente totaliza várias linhas de dados relacionando, inserindo automaticamente os subtotais e os totais da tabela selecionada. Então se eu selecionar aqui a minha tabela toda e em subtotal, e aqui ó, tá vendo que ela só tá marcado o salário mensal, porque se eu colocar o nome aqui, ele não vai conseguir fazer a soma. Eu quero que no salário mensal, eu quero uma média. E aí ele já vai adicionar lá embaixo, ó. Ele já adicionou um tanto aqui, mas aqui ele já vai adicionando uma média em cima de cada um desse salário mensal. Média global, a média aqui do Alisson, que ele recebe. E aí eu posso observar o tanto de subgrupo que foi criado aqui, ó. Aqui entrega a média que ela recebe, entrega o nome da pessoa e quanto que ela recebe no total. Isso aqui é um subtotal. Eu posso mostrar o detalhe, eu posso ocultar o detalhe. Mostrar detalhe, que é o nome e a média da pessoa, e posso ocultar também. Agora eu não quero, vamos dar um Ctrl Z, vamos dar um Ctrl Z para voltar lá no início no subtotal. Eu não quero que fique mostrando a informação de cada um. Eu quero agora mexer no meu subtotal novamente. Eu quero adicionar um subtotal de soma. Clicar aqui em substituir subtotais atual, que é quebra de página entre grupos. E eu quero também adicionar um subtotal no... Vamos ver, no setor. Ok. Se eu clicar no OK aqui, ó, ele já vai crescer ali no subtotal. O setor, por que não fica 00 aqui? Quando ele adiciona um subtotal no setor? Porque não é número. Aqui ele me entrega a informação. A soma total dos meus colaboradores é de 45.800. Então eu já posso usar isso aqui. A gente quase não utiliza também, mas vocês podem utilizar se vocês quiserem fazer uma tabela de uma maneira mais rápida, ver o subtotal de cada tabelinha sua ali e ver lá no final o consolidado. Eu uso sempre fórmulas, para mim é bem mais fácil. Vou remover aqui. Então aqui basicamente é bem tranquilo, tudo isso aqui é bem tranquilo. Agora a gente vai para validação de dados. Essa validação de dados eu deixei aqui a listinha ao lado, essa segunda guia, porque aqui eu já tenho basicamente um controle de caixa, um controle de registro, saída, entrada, receita física, receita fixa, receita variável, despesa fixa e despesa variável, formato de pagamento. Então, para que serve uma validação de dados? A validação de dados, a mais utilizada dentro dela é a lista, mas ela vai realizar uma validação e vai aceitar dentro de uma célula somente aquele dado que você estipular. Então, vamos criar aqui, ó. Aqui está registro, a gente vai criar aqui do lado, beleza? Vou pegar toda essa coluna aqui, vou jogar do lado. E as informações que eu vou usar vai ser aquelas informações aqui. Isso aqui é como se fosse uma base. Eu quero criar uma validação de dados na coluna L, linha 7. E para mim criar a validação de dados aqui, eu vou selecionar a célula. E agora eu vou lá em validação de dados. Aqui eu posso circular dados inválidos.
não vou utilizar porque não tem nenhuma validação, eu posso limpar o círculo de validação, não utilizo porque não tem nenhuma validação. Então eu vou criar uma validação de dados. Pronto, criei uma validação de dados. Nessa validação de dados, ele primeiro pede o critério da validação. Qualquer valor, o que significa isso? Que a pessoa ela vai poder escrever ali dentro daquela célula qualquer valor, seja A, B, C, D, X, Y, Z, 30, 340, qualquer valor. Então, eu estou dando o critério de qualquer valor, não estou barrando. Mas aí, o que mais uso na validação de dados? Porque se for para mim usar uma validação de dados para qualquer valor, para mim não serve. Porque se aceita qualquer valor lá, eu poderia simplesmente chegar lá e escrever. Eu posso aceitar somente números inteiros. E aí eu posso colocar o mínimo e máximo. Se eu quiser eu não coloco. Aqui, não, tem que colocar o mínimo e o máximo. Mínimo 0, máximo 50. Só números inteiros. Se eu clicar aqui em OK e eu tentar escrever aqui GL, ele vai me dar um erro. O valor inserido não é válido. Por quê? Porque eu coloquei lá na minha validação de dados que dentro dessa célula eu só vou aceitar o valor de 0 até 50. Então eu vou repetir, vou colocar 0. Pronto, agora ele aceitou. Vou colocar 15, ele aceitou. 50, ele aceitou. Se eu colocar 51, ele vai dar errado. Por quê? Eu restringi que só ia ter 50. Então essa validação de dados, ele vai fazer uma validação para ver se o dado que a pessoa está colocando ali dentro, ela é de acordo com o dado que eu deixei estipulado. Então vamos remover essa validação, vamos limpar esse círculo aqui, limpei, agora eu posso escrever qualquer coisa. Espera aí que ele ainda não removeu não. Vamos remover essa validação de dados. Para círculo. Validação de dados. Vou selecionar só ela, vou em validação de dados. Aqui ó, tá em número inteiro, eu vou colocar em qualquer valor para mim limpar essa validação de dados. Agora eu posso adicionar qualquer valor. E aqui, qual que é a validação de dados que eu mais utilizo? Lembrando, pessoal, que aqui tem as opções: número inteiro, decimal, lista, data, hora, comprimento de texto ou personalizado. Lembrando que se eu colocar a hora aqui e a hora eu colocar 10 e a hora final eu colocar 18, a hora que eu der um OK e eu tentar colocar a letra, não vai. Se eu tentar colocar aqui 9 horas, não vai. O que eu vou precisar colocar? A hora exata que está entre o mínimo e o máximo que eu coloquei. Então 10h50, ela está entre o mínimo e o máximo. Então o que ele fez? Ele fez uma validação de dados, e nessa validação de dados ele viu que o número que eu coloquei aqui agora, ele está correspondente ao critério que eu adicionei na validação de dados, que é horário inicial 10, horário final 18. E o formato é só de hora, não vai aceitar letra, não vai aceitar número. Se eu clicar aqui e colocar 50, ele não vai, 602, ele não vai aceitar. Só vai aceitar o que eu pré-estipulei na validação de dados. Qual que é a validação de dados que a gente mais utiliza? Validação de dados em lista. O que é essa validação de dados em lista? Aqui ó, eu posso escrever o que vai ter na minha lista, que é, por exemplo, a validação de dados do registro é entrada, ponto e vírgula, saída. Quando eu clico em OK aqui, ó, ele vai me entregar entrada e saída. Ó, pra vocês verem, validação de lista. Se eu tentar adicionar, deixa eu só modificar aqui que não precisa das aspas, acabei esquecendo. Só precisa do ponto e vírgula para saber que acabou e começou. Então, ó, eu selecionei a validação de dado lista. O que vai acontecer? Ele vai vir em lista mesmo, um embaixo do outro, para mim poder selecionar. E a fonte eu escrevi, eu quero que a primeira opção tenha entrada, a segunda opção tenha saída. Vou colocar um acentinho no i. A hora que eu der um OK e clicar aqui, ó, entrada e saída. Olha essa validação de dados, eu selecionei entrada e saída. Então, se eu pegar e arrastar aqui, ó, ter lá embaixo, o meu usuário, a pessoa que for usar a minha tabela ou eu mesmo, ele vai ter só duas opções para selecionar dentro dessa célula. Porque eu acabei de criar uma validação de dados aqui, onde ele valida se o dado é correto, se o dado ele corresponde ao critério que eu deixei estipulado. E nessa validação de lista eu já deixei estipulado bem frisado, que só pode adicionar aqui entrada ou saída. Se você tentar chegar a adicionar aqui outro, ele vai dar erro. E aí vamos lá na validação de dados para a gente entender, ó, mensagem de entrada. O que é a mensagem de entrada? Mostra a mensagem ao selecionar a célula. Qualquer célula selecionada mostra essa mensagem de entrada. Então eu posso colocar uma mensagem de entrada aqui, por exemplo. Adicione
apenas entrada e saída. Registro, entrada e saída. Vou dar um OK. Quando eu clicar aqui, ó, o que eu fiz ali agora na validação de dados? Eu tô dando uma mensagem de entrada para o meu usuário. Cara, aqui, ó, é no registro. Quando você clica aqui, você tá vendo, ó, eu só quero que você adicione apenas entrada e saída. Não vai colocar outra coisa aí. Vamos mudar? Aqui, ó, registro de entrada, orientação. Cara, não coloca nada que não seja entrada ou saída. Vai dar erro. Tô avisando, vai dar erro. Então, orientação, cara, não coloca nada que não seja entrada ou saída, vai dar erro. Aí o cara vem e coloca GL. Acabei de avisar que vai dar erro, porque a validação de dados ela só vai aceitar somente a entrada e saída que eu já estipulei. Então vamos lá em validação de dados de novo. Agora alerta de erro, que eu posso selecionar aviso, o ícone, né? Informações. Vou colocar aviso, que aqui é o parar. O parar é mais bonitinho que fica um errão. O título, você tá errando. Mensagem de erro, acabei de orientar que só pode colocar entrada ou saída. Ponto. Quando eu der um OK, ó, tá a orientação aqui. O cara não pode colocar outra coisa que não seja entrada ou saída. Aí vem Glênio lá e coloca Glênio o nome dele. E aqui, ó, você tá errando, já vem um erro de todo tamanho. Você tá errando. Acabei de orientar que só pode colocar entrada ou saída. E eu posso cancelar ou repetir a ação. Não, então entendi, eu posso colocar entrada. Opa, entrada aceitou. Ah, entendi, eu posso escrever saída. Saída aceitou. Se eu não quiser escrever, eu já tenho a lista aqui, eu posso selecionar essa lista. Então, validação de dados, pessoal, é basicamente isso. Você tem 3 tópicos, que é a mensagem de entrada que vai aparecer na hora que o cara clicar na célula que tem a validação. O alerta de erro, você pode modificar esse alerta de erro para a pessoa ficar mais orientada. E aqui você tem as configurações, que é lista, qualquer valor, número inteiro, decimal, hora, comprimento de texto ou personalizado. Aqui em fonte, eu estou escolhendo o que vai ter dentro da minha lista, mas eu posso simplesmente selecionar uma célula que tem essas informações também, entrada e saída. A hora que eu clicar em OK, aqui vai vir entrada e saída. Eu só selecionei ali e já vem entrada e saída. Beleza? Vamos avançar mais um pouquinho essa validação de dados. Nessa validação de dados aqui, eu consegui colocar a lista, eu posso colocar qualquer valor, número inteiro, data, hora, para a pessoa selecionar. Agora eu vou ensinar uma coisa para vocês que quase ninguém, isso aqui realmente quase ninguém utiliza, que é uma validação de dados com utilizando de intervalos. Então aqui, ó, eu tenho aqui a entrada, eu posso utilizar essa saída aqui. Uma coisa interessante, vamos voltar lá na coluna dados. Uma coisa interessante que eu quero que vocês entendam, que isso é uma dica para vocês. Vamos abrir uma aspa aqui na aula para vocês terem uma dica. Pessoal, isso aqui, ó, quando eu seleciono, isso é um intervalo, correto? Qual que é o nome desse intervalo? Esse intervalo é H7. Ali, ó, tá bem aqui, ó, o nome do intervalo ele chama H7. Tá vendo que eu posso clicar ali nesse nome e selecionar ele? Eu posso até apagar ele, o H7, porque isso aqui é só um nome. É o nome do intervalo que eu selecionei. Olha uma coisa interessante aqui para vocês verem, uma coisa que eu quero que vocês aprendam. Isso aí eu já estou batendo na tecla há muito tempo. Isso aqui é um endereço. H7 é um endereço. O que é o H7? É todo esse intervalo aqui que ele vai. Se for para mim somar, ó, qual que vai ser o nome desse intervalo? O nome desse intervalo vai ser H7, H31. Aí eu realizo a soma, 45.800. Mas se esse nome aqui, desse intervalo, ele não fosse H7, e digamos que o nome fosse salário, e aí percebe que a hora que eu clico aqui aparece H7, a hora que eu clico aqui aparece H28, H31, mas a hora que eu seleciono todo esse intervalo novamente, o que aparece ali? Salário. O que eu fiz? Eu alterei, eu peguei um conjunto de informações, um conjunto de células que não tinha nenhum nome, era de H7 até H38, e eu falei, a partir de agora, esse conjunto, esse intervalo aqui, ele vai se chamar salário. E aí, o que é o interessante disso? Em todo o meu Excel, ele vai entender que salário agora é isso aqui, é esse intervalo aqui.
E agora, na hora que eu clicar um igual soma, e ao invés de eu arrastar aqui para somar, eu vou chamar, eu vou falar Excel, ó, eu acabei de criar um grupo, e nesse grupo é um intervalo que ele se chama salário, onde tem a coluna H7 até a coluna H38. Então, ao invés de eu selecionar o H7 até o H38, eu quero que você some o meu grupo salário, que corresponde basicamente à mesma coisa. E aí eu vou escrever salário. Observaram que eu começo a escrever, tá vendo que aparece aqui? O que é isso aqui? É um grupo. E aí, que hora que eu escrevendo salário, olha o que ele aconteceu com ele? Ele está somando o intervalo que eu selecionei. Se eu fechar a soma, ela já me deu a resposta, só está no formato geral. Pronto, a mesma resposta que está ali. Só que ao invés de eu ir no intervalo H7 até o H31, eu nomeei o intervalo salário. E isso aí eu quero que vocês entendam esse conceito para vocês utilizarem em outras coisas. E agora uma dicasinha de ouro, um bônus a mais para vocês. Deixa eu só apagar ali porque deu erro. Um bônus a mais para vocês. O nome disso aqui é lista suspensa, né? Que a gente está utilizando. A gente utilizou ela em validação de dados. Vocês vão criar ela aqui utilizando a validação de dados. E aqui está em registro. Em saída, a gente vai criar aqui, ó, saída, despesa fixa e variável. Só que aí eu vou em validação de dados novamente. Eu vou utilizar a lista. Aqui na lista eu vou utilizar o igual indireto. Vou dar um OK aqui no indireto. O que essa fórmula indireto faz? Eu não vou ensinar vocês ela agora, mas o que ela faz? Ela indiretamente ela busca o nome de um intervalo. Quando eu vou clicar em OK, vou selecionar o indireto. Vamos colocar que vai ser saída. Deixa só eu buscar ela. Indireto, saída. Vou clicar em OK. Ela tá puxando errado. OK, direto, saída. Vamos colocar agora um filtro avançado, uma validação de lista. Então o que eu quero que a minha lista faça? Eu quero que essa minha lista, ela, de acordo com essa informação ali, ela se modifique. Então agora ela não vai ser mais saída. Mas primeiro, para isso acontecer, eu preciso nomear os meus intervalos. Ó, isso aqui chama C7. Mas o que eu quero que ele chame agora é registro. Porque ele é realmente o registro, ó. Registro. A saída está chamando D7, mas o que eu quero que ele chame agora é saída. Receita fixa está se chamando E7, mas o nome do intervalo dele agora eu quero que seja entrada. Agora, quando eu clicar aqui na validação de dados, quando eu for utilizar o meu indireto e eu for chamar o registro, que é entrada ou saída aqui, ó, ele já vai me dar, igual indireto, ele já vai me dar uma resposta. Na hora que eu selecionar a lista, saída, deixa eu só alterar aqui a validação de dados. Validação de dados, tá em lista, aplicar, OK, 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 não tenho mais, tem a fórmula. Igual, indireto, fecha, abre, quero essa. Ah, é por causa que a fonte está errada. Vamos colocar só a validação de dados normal, em lista. Vou selecionar o dado, que é, qual é o nome que eu coloquei? Saída. Fonte saída. Aqui ele vem a saída, porque eu já tenho escrevido. Validação de dados. Não quero mais a fonte saída. Agora eu quero a fonte, dentro dessa fonte aqui que é saída, eu quero as despesas. OK, ignorar o menu suspenso na célula. Vou clicar no OK e aqui eu vou ter a despesa fixa e a despesa variável. Saída e entrada eu posso alterar e aqui eu vou alterando de acordo com de acordo com a tabela que eu vou criando. Então a lista suspensa, essa validação de dados aqui em lista suspensa, ela pode ser utilizada de diversas formas. Eu posso utilizar ela em data, hora, comprimento de texto personalizado, e aí vocês vão conseguir ter um movimento melhor dentro da tabela de vocês. Vocês vão conseguir colocar filtros, por exemplo aqui, ó, só para dar um bônusinho. Nesse setor, por exemplo aqui, que a gente está utilizando filtro avançado,
Digamos que em setor eu vou adicionar uma validação de dados lista. Nessa validação de dados lista, eu quero que tenha operação, ponto e vírgula, RH, ponto e vírgula, marketing, ponto e vírgula, e o TI, que são os 3 setores que eu tenho. Quando eu clicar em OK, fechar ali a listinha, vou escrever que ela é mais fácil. Operação, RH, marketing e TI. Então, em lista ali eu tenho a... Deixa eu consertar a validação de dados, que eu não coloquei o ponto e vírgula. Eu tenho uma validação de dados aqui em cima. E agora eu vou conseguir utilizar um filtro avançado agora que a gente já aprendeu. Eu quero colocar esse filtro em outro local. E agora, pessoal, eu estou utilizando o registro dali, ó, de marketing TI. Ao invés de eu ficar escrevendo, eu vou mudar para RH. E a hora que eu clicar aqui no meu filtro avançado e copiar para outro local, a hora que eu clicar em OK, ele já vai me dar, entregar RH. Aqui em RH eu vou copiar e trazer essa lista para cá, ó, que agora eu quero que traga RH e operação. E aqui no local eu vou escrever home office só para diminuir as informações, para vocês entenderem melhor. Então eu vou aqui em avançado, copiar para outro local, pronto. Observe, só de eu mudar aqui, utilizando a lista suspensa, eu consigo usar o filtro avançado em conjunto com ela, para facilitar o meu trabalho, para ficar bem mais tranquilo. Então, hoje a aula nossa foi basicamente em lista suspensa, filtro avançado, e isso vai ajudar vocês demais mais lá na frente. A gente vai aprender a utilizar mais esse filtro avançado, vai aprender a utilizar mais essa lista suspensa. Configurem, pratiquem bastante. Eu vou mandar a provinha para vocês fazerem algumas funções que a gente aprendeu aqui hoje. Façam, mas a prova é só para testar o conhecimento de vocês. O mais importante é a atividade, que vocês vão ficar ali praticando e tentando de maneira diferente, tentando inovar, tentando entender o que está acontecendo mais a fundo. Fechou? Então a gente finaliza a nossa 11ª aula por aqui, onde a gente falou sobre o menu dados, onde espero que tenha ajudado vocês a entender basicamente quais são as funções mais importantes do menu dados, e na próxima aula a gente retorna. Fechou, pessoal? Fiquem com Deus, uma ótima noite para todo mundo, encerrando o vídeo aqui.